Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de videoaulas de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. É que eu acho que a gente pensar, vamos de novo, sempre pensar proporcionalmente. Proporcionalmente, né? Se você pensar quais são as posições, as pessoas que estão nas lideranças, né? E vamos pensar em Brasília também, vamos pensar nesse mundo que é real também, né? São pessoas que fizeram a universidade. Então, se a gente não quer no Congresso, mudar... né? A gente não está falando do Congresso. Não, Congresso não. Não, Congresso não mesmo. Nem Senado. Por isso que eu tenho um pouco de cagaço de confiar esses caras, e se é que são eles que fazem esse tipo de sei lá... Engenharia? Não, esse tipo de estudo, se X política está funcionando mesmo. No caso, por exemplo, quem é que vai de fato estudar se as cotas funcionam de verdade? Será que a gente tem qualidade para discutir Falou tudo, isso? Igor. Eu morro de medo. Por isso que eu acredito muito na sociedade civil brasileira e por isso que eu acho legal esse espaço que vocês estão abrindo para mim aqui. Porque os políticos, no fundo, somos nós, né? Se a sociedade civil botar pressão nesse sentido, eles vão votar como a gente quer. Se não botar, por isso que eu acho que esse é um tema muito importante. Se deixar, não mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pode falar, e eu concordo também com o Monark, que universidade não é tudo, não sei o quê, mas nós já tivemos congressos e componentes do Senado muito mais bem formados, sabe? Não adianta a pessoa dizer, eu vou lá. Sabe, as pessoas estudavam para valer, sabiam como funcionava o sistema político, sabiam o que era lei, o que não era lei. Agora a pessoa vai lá e se elege por qualquer motivo. Basta falar que ama Jesus e você se elege. Exatamente. Se amar Jesus, de verdade. E outras coisas piores, eu diria, né? Ou seja, a gente precisava ter um pouco mais de qualidade no nosso curso. Ou se devia. Mas eu acho que isso também passa pela educação do povo. Eu acho. Então a gente tem um problema que toda vez que a gente for falar de alguma coisa aqui, sei lá, da história do Brasil, aí o problema que eu vejo toda vez que a gente chega, que é o problema mais fundamental, é a educação. Eu acho. E a gente tem que aprender a votar. Durante um tempo a gente ficou sem votar. Né? E as pessoas precisam aprender, porque o brasileiro, todo problema tem um problema assim de a gente vota num candidato, no dia seguinte já esqueceu. Quem você votou para deputado federal, pessoal? Não lembro. Quem você votou para deputado estadual? Eu acho que o voto é só o começo da sua cidadania. Depois, o que você vai fazer? Você vai seguir o cara. Eu ainda diria que o voto é a menor parte da cidadania de um cidadão. Porque é só de 4 em 4, 2 anos, a gente sempre vota pelas cartas marcadas, porque só tem as cartas marcadas. O que a pessoa faz? Estou cansada de gente que liga para mim e fala assim, ô, prof, fala para mim em quem eu vou votar. Fala, peraí, me conta no que você acredita, né? Me conta no que. Eu poderia falar, vota no meu candidato. Não sei o quê. Você fica meio impressionado, né? Quer dizer, as pessoas não se preocupam. Talvez a única coisa boa desses 4 anos de tanta beligerância, de tanto ódio que nós tivemos, é que, não sei se vocês notaram, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais ligadas em política. Estão um pouco mais. Eu também acho. Então, o único lado bom, não tem muita coisa boa, né? Não é que eu queira ser poliana aqui, mas o único lado bom é isso, as pessoas estão mais atentas. Pô, vou ver lá quem que eu vou votar para deputado federal, né? Acho que qualquer processo da gente realmente resolver o caos político que a gente está tendo vai passar por uma grande discussão social, né? Eu acho. E ela, com certeza, não vai ser bonita de se ver, entendeu? O caos, a sociedade é um caos de verdade, né? Para mim, é um caos que milagrosamente dá certo, tá ligado? E tem uma coisa que, às vezes, as pessoas não estudam a história do candidato, né? Ou seja, o cara vem lá e fala, eu sou candidato antissistema. Aí ninguém vai estudar que o sujeito vive do Estado há 28 anos. E que o sujeito, nesses 28 anos, nunca participou de uma equipe, porque ele é famosamente uma pessoa que não trabalha em equipe. Então, a gente tem que, na hora de votar, não tem um candidato, esse que é o bom, mas vai lá estudar o candidato, vai lá ver o que é. E aí vamos falar de história, né? Ou seja, história é memória. E a gente tem que usar da história. Saber o que é o seu candidato, né? Eu só queria defender um pouco o povo brasileiro, porque eles estão também num jogo foda, tá ligado? Concordo. Os caras literalmente têm 5,7 bilhão de reais para fazer campanha política
E é isso, não, tipo, por mais que a gente fala, pô, brasileiro, e eu concordo, brasileiro vota mal pra caralho, tinha que aprender, tinha que se ligar Mas nisso. ele é enrolado pra caralho Mas, pelos pô, caras. é foda, né? É enrolado. Ele vota mal, mas ao mesmo tempo tem 5,7 bilhões de reais investidos para que ele vote mal. Por isso que a gente tem que controlar isso. Por isso que na agenda que a gente tem que lutar é para controlar essa verba, que é Eu uma acho que nem verba que tinha descomunal. que ter, cara. Se fosse para ter, tinha que estar atrelado ao CPF do cidadão, para ele colocar o dinheiro no político que ele quer. Não é decidir, o cacife do partido decide que vai distribuir 5 bilhões. Óbvio que vai ser corrompido esse sistema. Não E tem como óbvio dar que a certo. gente não vai ter paridade nos candidatos. Essa também é uma discussão super importante, né? Sim. Ou seja, como é que a gente vai ter paridade se tem um povo que tem toda a grana e tem um povo que não tem grana? E a Exato. gente sabe como isso funciona. Nesse sentido, eu acho que esse tipo de programa que vocês fazem, também as redes sociais, democratizaram um pouquinho, né? Tem muita gente que demoniza as redes, mas acho que esse é um lado mais legal. O sujeito, de repente, aparece nas redes e tem uma capacidade de mobilização que antes não existia. Com certeza. Né? Não precisa só daquela propaganda que era o famoso santinho. Vai lá na rede, faz Foi a sua assim que o campanha. nosso presidente foi eleito, inclusive, É. né? Foi assim. E é bem bom ponto. E acho, eu que sou da academia, tenho esse preconceito, né? Porque, olha, eu demorei para entrar no Instagram, né? E eu não sabia como era. Eu entrei porque, como eu estou lá no Museu de Arte de São Paulo, o meu diretor falou o seguinte, agora já fazem quase 4 anos, ele falou, olha, você precisa pôr uma imagem no Instagram, não sei o quê. Eu falei, então eu vou botar. Então, mas conheço meu Instagram, era arte, as minhas fotos, porque eu também tenho hobby de fotografar e tudo mais. Legal. Até que, quando começou o ministério do Jair Bolsonaro, o nosso ministro da Ciência, que eu chamo de ministro astronauta, eu resolvi escrever. Eu vi que eu já dei palestra e eu sabia que, na hora de ele dar palestra, ele chora na mesma hora, ele se emociona na mesma hora. Eu escrevi um post, mal criado, reconheço, falando que era o nosso ministro astronauta. Bom, nunca tinha tido reação, sei lá quantos comentários. E eu não sabia o que era essa coisa de letra maiúscula, caveira, bomba. Não tinha ideia. Porque na academia a gente vive naquele mundo feliz e protegido, né? Aí eram umas pessoas assim que falavam coisas terríveis, sua comunista, sua não sei o quê. E eu comecei a responder. Pra vocês terem ideia, eu nem sabia que a minha resposta era lida por todos. Eu achava que eu só respondia lá. Entendi. Para aquela pessoa, mas sempre com muita educação. Tipo, olha, a pessoa falava assim, falava uns impropérios, eu falava, mas de onde você tirou essa fonte? Me explica, eu quero aprender, não sei o quê. E aí, depois de um tempo que eu descobri que não só a pessoa lia as minhas Como mensagens... qualquer um que eu entrasse como ali podia a ler. torcida do Flamengo. E como eu percebi também que tinha gente que me atacava e tinha gente que me defendia. E aí comecei a colocar. E eu devo dizer para vocês que também já sofri, eu tive problema, porque a gente aprende, né, nesse mundo das redes, que às vezes... Todo mundo que entra perde um pouquinho da sanidade, né? Né? Todo mundo, você erra, você acerta, mas tem uma coisa mais horizontal, mais democrática, sabe? Tem o cara lá... Quando eu estou na universidade, eu sou a professora, então... O sujeito já entra vendido, né? Por mais que eu tente falar, não podem participar, você é o professor, você está lá na frente, você... Lá, o que eu aprendi nas redes, que tem um lado muito bacana, que eu vou ouvir opiniões de pessoas que eu não teria ocasião de ouvir se eu ficasse lá no meu mundo da universidade. Com isso, eu estou aprendendo muito. Sabe? Então, eu acho, aquilo que você falou, uma coisa que a gente aprendeu é que esses governos, que eu chamo de retrógrados, porque não são conservadores. Eu não tenho problema com o governo conservador. A democracia funciona muito melhor com a diferença. Então, se eu tenho um bom conservador, que é o cara que respeita a Constituição, e um bom liberal, que bom, eles vão debater. O problema são pessoas retrógradas, que querem voltar atrás. E a história não volta atrás. E essas pessoas aprenderam, porque foi uma escola. Trump, Orbán na Hungria, aprenderam a usar as redes. E o pessoal mais à esquerda, mais assim, durante muito tempo, falava, eu não vou me meter nessa coisa. A gente tem que invadir as redes. Se a gente não invadir com boa informação, não adianta reclamar também. Tem que se fazer presente, né? A mesma Eu coisa acho. você reclamar que nunca ganhou na loteria, mas também nunca comprou um bilhete, né? E não pode ter medo de ter... É o que você falou, né? Igor começou, vocês têm aqui, ou a gente não tenho medo de discordar, sabe? Eu não tenho medo. A gente pode discordar. Que bom, né? Que bom, sim. né? E a gente aprende com isso. É Né? importante, a gente tem que ter um mundo onde discordar seja, tipo, comum.
Né? Outro dia eu perguntei, era uma dúvida sincera. Eu coloquei lá, gente, por que será que esse governo está fazendo essa campanha contra a vacinação infantil? Por quê? Não faz sentido. Aí eu falei, eu não sei. Eu recebi cada resposta legal. Eu falei, gente, eu vou escrever um ensaio e dedicar a vocês, porque coisas que eu não tinha pensado.